Malaquias, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 6. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profamado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, Malaquias 2, versículo 17. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Agora o capítulo 3 e o versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Aleluia, desde já colocar a mão no nosso coração. Aleluia, Jesus. Pedir para o Senhor arrancar tudo que Satanás colocou, aleluia, Jesus, né? Nós não sabemos se alguma coisa Satanás colocou no nosso coração, aleluia, para quem o Senhor estava falando, ou se para nós todos, aleluia, mas nós vamos pedir em nome de Jesus. Senhor, nós estamos à tua presença, meu Pai. Ô Senhor, vai repreendendo, meu Pai, todo sentimento, todo conceito, meu Pai. Ó Senhor, até mesmo conceito espiritual, meu Pai. Ó Senhor, maligno que Satanás colocou, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, o que Satanás inseriu, meu Pai. Se há algo maligno, meu Deus, que Satanás, meu Pai, colocou no nosso coração, meu Pai. O Senhor queima agora, Jesus, queima agora, meu Pai. Queima agora pelo poder, meu Deus, que há no teu santo nome agora, meu Pai. Senhor, o teu sangue tem poder, meu Pai, para arrancar pela raiz, meu Pai, todo o mal do nosso coração, meu Pai. Ó Senhor, nessa noite fala conosco, meu Pai. Ó Senhor, nos dirige, usa-nos a tua palavra, meu Pai, para transmitir o que tu queres essa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome santo do Senhor. Engraçado, irmãos. Eu estava sentindo muito incomodada, porque eu orei, repreendi. Aleluia, mas ainda estava sentindo vontade de repreender. Aleluia, Jesus. E agora que nós fizemos essa oração, aleluia, meu coração ficou em paz. Aleluia, glorificado é o santo nome do Senhor. E hoje aconteceu uma coisa engraçada, irmãos. Eu cheguei do serviço, aleluia, Jesus, e pedi ao Senhor uma palavra. Aleluia, e eu comecei a sentir um mal-estar na minha casa, tanto que quando eu cheguei aqui eu estava sentindo um pouco de mal-estar. Aleluia, Jesus, e eu falei, meu Deus, eu não estava conseguindo concentrar. Eu falei, Senhor, Jesus amado, me dá um ensinamento, como é que eu... Aleluia, tirei um versículo, saí, eu falei, será que é isso? Mas eu não estava conseguindo concentrar. Até pedi os meninos para orar para mim, eu falei, tá estranho isso, parece uma seta para não conseguir ligar o que o Senhor quer falar. Eu cheguei, ajoelhei e com muita dificuldade, parece que a pressão estava lá no pé. Aleluia, Jesus. E eu comecei a falar, Senhor, tem misericórdia. Ontem eu estava tão animada.
E parece que estou oposta hoje. Que isso, Senhor? Tem misericórdia, Senhor. Me dá graça, Senhor. Se isso é maligno, o Senhor repreende. Se isso é físico, o Senhor também me dá graça, porque o Senhor tem poder sobre o espiritual e o natural. Aleluia, Jesus. E comecei a falar com o Senhor, mas assim, com uma dificuldade. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor começou a me tomar em línguas e eu comecei a repreender. Aí, na mesma hora, irmãos, Deus me colocou de pé e eu comecei a orar para lá e para cá. Aleluia, repreendendo. Aleluia, Jesus, porque o inimigo ele não queria, irmãos. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, eu fiquei sem saber. Eu falei, bom, deve ser isso que o Senhor quer falar. Mas aí, na hora que eu estava orando, aleluia, quase antes de acabar, o Senhor trouxe outro ensinamento. Aleluia, Jesus, ao meu coração. Aleluia, Jesus. E eu tenho para mim que tem até a ver com esse sentimento maligno. Aleluia, conceitos malignos nos corações. Aleluia, Jesus. Essa palavra que nós lemos, já falamos muitas vezes aqui, o pastor também. Aleluia, Jesus. O povo de Israel, irmãos, eles sabiam, né, pela lei, o que eles deveriam fazer. Aleluia, mas ele chegou, aleluia, numa condição de uma leviandade tão grande, aleluia, que eles começaram a fazer coisas que eram contra a lei, estavam explicitamente na lei, e eles começaram a não ver maldade naquilo mais. Aleluia, não ver problema naquilo. Aleluia, isso é um problema muito sério, irmãos. Aleluia, que nós temos que buscar, e hoje nós vamos orar no final, nós que estiver orando para o fortalecimento, vamos pedir ao Senhor, para o Senhor, se tem coisas, irmãos, que você aprendeu que era pecado, desde pequeno ou desde quando você começou na fé, e hoje não te incomoda, aí que você acha que não tem tanta importância assim, um dia você tinha temor de fazer isso. Aleluia, um dia você não fazia isso. Hoje você faz e para você é normal. Você não sente que é uma coisa tão errada assim. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, aleluia, é algo que está atrapalhando, é algo que Deus não gosta. Aleluia, Jesus. E para nós não tem problema. Aleluia, Jesus. Coisas que a gente vai perdendo o temor. Aleluia, coisas que a gente deveria fazer e nós não fazemos. Deveríamos esforçar e não esforçamos. Mas para nós, a gente justifica e fala, não, Deus sabe todas as coisas. Né? Não, irmãos. Aleluia, Jesus, tem coisas, e o Senhor está me falando aqui que tem coisa que nós estamos fazendo, a gente pensa que é simples. Aleluia, Jesus, mas não é simples. Aleluia, não é tão normal assim. Não é que o Senhor nos entende. O Senhor pode nos entender em algumas coisas? Pode. Aleluia, mas tem coisas que nós já deveríamos ter nos atinado. Aleluia, Jesus. E o Senhor não está agradando. Aleluia, Jesus. E a gente pensa que é coisa boba. Aleluia, Jesus. E não é. Aqui, irmãos, eles estavam oferecendo animais cego, aleijado, coxo, né? Aleluia, Jesus. E eles diziam, não faz mal, não faz mal. Aleluia. Sabe, para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter tido um pensamento, alguém tem que falar alguma coisa, né? A própria pessoa pode se auto-enganar. Para ele chegar nessa condição, porque a Bíblia falava que era um animal sem defeito, sem mancha, né? Tinha tudo específico no livro de Levítico, está escrito. Para ele chegar nessa condição, irmãos, com certeza assim, vai queimar mesmo. Né? É um animal que vai ser queimado mesmo, né? Todos os animais são de Deus, né? Aleluia, Deus não vai fazer acepção de animais, né? Ah, não, mas naquela época Deus falou isso por causa disso, por causa daquilo, não é o que eles fazem muito hoje, né? Aleluia, eles fazem lá fora, né? Com esses ensinamentos teológicos, aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes nós que carregamos a palavra, a doutrina do Senhor, em algumas coisas a gente pode justificar. Aleluia, a gente pode falar assim, mas Deus não importa com isso, porque Deus sabe, Deus compreende, Deus sabe que eu tenho isso, Deus sabe que eu tenho aquilo, aleluia. E tem coisas claras, irmãos, Deus sabe, Deus compreende, é verdade. Mas até que ponto, o que Deus entende e o que eu estou dizendo que Deus entende? É diferente. Aleluia, o que Deus realmente entende? Aleluia, o que Deus realmente conhece? A minha estrutura, aleluia, sabe, aleluia, e ele entende,
e o que eu estou dizendo para mim mesmo, que Deus sabe. Aleluia, que Deus entende. Ah, Deus sabe que eu não tenho muita força, mas Ele sabe que você pode esforçar. Aleluia, Jesus. Ah, mas Ele sabe que eu sou assim. Aleluia, mas Ele sabe que, aleluia, se você esforçar, você consegue. Porque Ele conhece a gente mais do que nós. Aleluia, Jesus. Fora outras coisas, é só um exemplo. Aleluia, muitas das vezes a gente nem atina, aleluia, do que nós estamos fazendo. E aí o Senhor falou com eles assim: vocês têm desprezado o meu nome. Vocês estão desprezando o meu nome e vocês falam assim: em que desprezamos nós o teu nome? E a gente lê assim e fala: não, mas está mais que explícito. Olha o que eles estavam fazendo, irmãos. Mas nós podemos fazer essas coisas. Aleluia. Nós podemos colocar coisas no nosso coração. Porque, igual nós falamos ontem, é conveniente para nós. É conveniente, é melhor para nós, é o que nós queremos. Aleluia, é o que é mais fácil para nós, né? É o que nós mais gostamos. Aleluia, Jesus. Então, é conveniente para nós. Aleluia. E a gente faz, e aí quando Deus chama a atenção e tal, assim, não, mas o que eu estou fazendo de errado, meu Deus do céu? Né? Mas o que Deus está aborrecido comigo? Né? Mas por que Deus está triste comigo? Eu não estou entendendo por que Deus está triste comigo. E o que o povo de Israel estava fazendo. Aleluia, Jesus, vocês estão desprezando o meu nome. É igual, por exemplo, de repente o Senhor falar, né, vamos supor, está desonrando o meu nome. Aí eu fico tranquilo, pensando assim, eu não estou fazendo nada para desonrar o nome do Senhor. Né? Não acho que eu estou fazendo nada para desonrar o nome do Senhor, não. Eu posso ter minhas falhas, mas desonrar o nome do Senhor. E às vezes a gente está desonrando. Desonrando e fazendo igual o povo de Israel. Mas em quê? O que eu estou fazendo? Que mal que eu estou fazendo? Aleluia, é o que eles estavam perguntando. Mas em que nós estamos desprezando o seu nome? Aí o Senhor falou: vocês estão oferecendo no altar pão imundo, animal aleijado, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e vocês estão perguntando em que vocês estão desprezando o meu nome? Né? Aí depois o Senhor falou: vocês estão me cansando com as vossas palavras, vocês estão me enfadando com as vossas palavras. Aí eles falam assim: mas em que nós estamos enfadando o Senhor? Quem que nós estamos cansando o Senhor? Aí o Senhor falou: sabe por quê? Porque vocês estão falando, olha o que eles falavam. Ele estava dizendo assim: qualquer pessoa que faz mal diante de Deus, passa por bom. É a mesma coisa que você está vendo? A pessoa faz tudo errado. Aleluia, mas na hora de Deus abençoa ele. Né? Eu que estou fazendo mais certo, procurando agradar o Senhor, não, Deus não me abençoa, não. Mas o outro está fazendo tudo errado, Deus abençoa ele. E aqui está dizendo assim: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Olha o que ele estava falando. E falou assim: é desses que ele agrada. Né? Eles estão fazendo mal e Deus está vendo eles como bom. Não, tipo assim, o que adianta a gente ficar fazendo o que é bom, o que é reto? Deus agrada é dos que faz mal mesmo. Né? É desses que ele agrada. Aí o Senhor falou assim, e falava assim: onde está o Deus do juízo? Ou seja, Deus não faz justiça, Deus não executa, aleluia, a justiça, aleluia, por esses que fazem o mal. Onde está o Deus do juízo? Aí Deus está falando com ele assim: vocês estão me enfadando com as suas palavras. E eles falam: mas em que nós estamos enfadando? Ou seja, tornou-se tão comum murmurar contra Deus, ter pensamentos contra Deus, ficou tão comum para eles falar o tempo todo, pensar um monte de coisa, ter uma série de sentimentos em relação a Deus, que tornou comum a ponto de nem pensar que isso podia estar aborrecendo o Senhor, as palavras que eles estavam falando, ou os pensamentos, que às vezes não verbalizava, mas pensava. Mas eles perguntam assim: mas em que nós estamos enfadando? Né? Aí depois, aleluia, o Senhor começa a falar com eles: vocês não estão guardando meus estatutos, aleluia, e eu falo assim: tornai para mim e eu tornarei para vós. Ou seja, venha, chega, torna, volta atrás, vem, volta para mim e eu voltarei para vós. Aí, mas em que nós havemos de tornar? O que nós
nós temos, como assim, voltar para o Senhor? Parece assim, eu estou o tempo todo com o Senhor, nós estamos servindo o Senhor. Como é que a gente tem que voltar para o Senhor? Em quê? Em que nós temos em tornar? Aí o Senhor começou a falar, roubará o homem o seu Deus? Ele estava roubando nos dízimos, nas ofertas. Aleluia, que eles deixaram de fazer. Né? E eles falando assim, mas em que nós temos que tornar? Né? O que nós temos que fazer? O que nós temos que voltar? Né? Aí o Senhor foi lá e mostrou, e nisso, e nisso, e nisso. Aleluia. E isso, irmãos, é uma coisa horrível que pode estar dentro do nosso coração. Aleluia, às vezes numa coisinha, numa outra. Aleluia, no meu coração, no seu coração. Aleluia, e nós vamos maquiando as coisas. Aleluia, Jesus. Né? Não tem problema. Aleluia. Aí Deus fala alguma coisa, mas a gente sempre leva para o outro lado. Você já viu aqueles irmãos que toda pregação de chicote, tudo que fala de correção, ele sempre pensa que é o irmão. É o irmão João. O irmão João é rebelde. É o irmão João, com certeza é o irmão João. Aleluia. E não é. Às vezes não tem nada a ver com o irmão João, às vezes é eu mesmo. Aleluia. É eu mesmo que o Senhor está falando. Isso está falando das igrejas lá, é dos irmãos lá fora, é dos ímpios. Aleluia. E nunca para refletir. Será que não é eu? Será que tem alguma coisa? Aleluia. Será que eu não estou fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Né? Será que aquilo outro que eu acho que não tem muito problema, mas talvez não é aquilo que Deus está me corrigindo? Pode ser aquilo que eu estou fazendo, pode ser aquilo outro, pode ser que aquilo que eu falei hoje, pode ser aquele sentimento que eu senti, pode ser Deus está aborrecido comigo. Não tem uma autoanálise. Alô, Jesus. E muitas das vezes, mesmo que às vezes a pessoa não percebe, irmãos, aleluia, mas nós temos que pedir o Senhor, né? Talvez Deus fala assim, brada e fala uma palavra de correção terrível e às vezes a gente nem pensa assim, bom, eu não senti que era para mim. Pode acontecer? Pode, né? Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, nós erramos o tempo todo. Né? E nós temos que pedir o Senhor, dobrar o nosso joelho, Senhor, se eu estou fazendo, talvez o que o irmão falou específico aí, não tenha a ver comigo, mas eu sou falho, eu sou pecador, né? Então o Senhor me revela o que eu não estou vendo, o Senhor me mostra, o Senhor me corrige, o Senhor me ajuda a abrir meu coração para correção, para o Senhor me orientar, porque eu quero ser fiel ao Senhor. As más conversações. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. E as pessoas pegam coisas, irmãos, e eles pensam assim, não, mas isso não tem problema não, né? Nem, não sentir de Deus, né? Aqui, é a mesma coisa, né? Que eles falam, mas em que nós estamos, né? Eu não senti de Deus, não, isso não me condena, não. Eles podem falar o que eles quiserem lá, mas não me condena. O irmão pode falar o que quiser, mas ainda não me senti tocado. Mas será que não é um problema você não sentir tocado? Será que não é um problema você não sentir que é errado? Será que, na verdade, o seu sensor do Espírito Santo não está com problema, não? Talvez se você não sente que é pecado, se você não vê problema, não te incomoda, talvez é o seu sensor que está com problema, né? Porque se você tivesse com o sensor apurado, mais no Espírito, mais na graça, ia te incomodar. Não está te incomodando porque está um pouco fora do Espírito. Porque quando você está no Espírito, irmão, tudo que você faz entristece o coração. Você fala, não, meu Deus, me perdoa. Nossa, meu Deus, tem que consertar aqui. Mas se eu não estou ligando, então eu tenho uma coisa muito errada no meu coração. O irmão Denilson. Ô, Ju, e muito interessante, né, igual a irmã falou, que muitas das vezes, quando a gente tem uma falha ou um defeito que precisa ser mudado, a gente busca muito a nossa própria conveniência.
né? Porque é conveniente para mim. Então eu vou ouvir até onde eu acho que... Até aqui, né? Até Exatamente. onde que eu dou conta, eu vou. Aí o resto... E muitas das vezes nós não atinamos que até onde está bom para mim não quer dizer que está bom para Deus. É verdade. Né? Porque às vezes nós estamos deixando de nos aperfeiçoar, Sim. de chegar a um grau a mais com Deus e ter uma sensibilidade maior com o Espírito Santo. E a gente deixa porque a gente, estamos buscando nossos próprios deleites. Sim. Porque esses deleites vão se revelar onde? Na vontade da carne, né? A mentira, a porfia, Sim. a inveja. Sim. É o sentimento que está no coração do homem. Mas até quando eu vou me sentir acusado ou não acusado? Sim. Não me domina essa inveja. Sim. Até onde ela não domina? Eu só fiquei triste porque o irmão comprou um carro novo e o meu tá velho. Só isso que eu senti. Fiquei sem graça, né? Aí, beleza. Só isso. Porque eu fiquei chateado, né? Mas tudo bem, aí depois você vai pra casa, passa, você nem para aquele sentimento mais. Mas depois ele volta. Exatamente. Aí no outro dia, o irmão fala assim, nossa, eu coloquei telha colonial, comprei uma janela bonita, tá, o sentimento de novo. Aí ele, mas eu senti triste dessa vez e tal, mas sempre tá acontecendo. O interessante desse sentimento, quando ele volta, ele vem avassalador. Que aí a outra parte dele é que você começa a questionar a Deus. Exatamente. Aí, tipo assim, é igual aquele povo. Exato. Deus, mas por quê? Tô dando um exemplo. Se eu dar pro fulano e não pra mim. Exatamente. Mas por que eu não sou merecedor? Muitas vezes a gente não pensa nisso. É verdade. Porque às vezes, mas tô dando um exemplo. A Juliana é merecedor e eu não sou, mas por que eu não sou merecedor? Talvez alguma coisa que eu tô fazendo que tá mandando eu pro final da fila. Porque Deus, ele tem um carro novo pra mim. Sim. Tem pra você. Sim. Mas o que tá no meu sentimento? Sim. Quantos irmãos que pediu Deus um carro, tô dando um exemplo, pode ser uma casa, pode ser uma bicicleta. Sim. Né? E ele deixou de vir na casa. No começo, aquela bicicleta era para ajudar a vir para casa do Senhor Jesus. Depois. Mas depois ela serviu para desviar do caminho do Senhor. É verdade. Né? Então, assim, quantos irmãos que na simplicidade do Senhor Jesus foi o socorro para ele? Não, vou te dar uma motinha, vou te dar um carro, porque a nossa igreja aqui é prova viva disso. Porque quando o pastor nos trazia na caminhonete, até onde foi a permissão do Senhor Jesus, mas na hora que deu um basta, que Deus, não, até aqui eu dei o livramento, mas daqui para lá, não é que Deus não ia dar, chegou no limite de Deus. Deus não abriu a porta para todo mundo e quem foi dando o carro para cada um e para vir para casa do Senhor Jesus? Então, ou seja, porque Deus, ele sabia que até aquele momento era necessário de entrar com o livramento dele. Mas depois a outra ação do Senhor foi o quê? Dar condição para os servos dele para comprar um carrinho. É verdade. Né? É uma necessidade, exatamente. Né? Então, irmãos, até rapidamente, né? Mas assim, eu lembro uma vez que uma pessoa me pediu para poder orar, para Deus poder dar uma moto. Aí a pessoa, queria que você orasse para Deus me dar uma moto e tal. Aí eu fui orar. Só quando eu fui orar, eu não senti. Eu orava, mas não tinha uma coisa que não passava. Não passava, e eu falei assim, eu vou ficar orando sobre isso, não, isso tá muito esquisito, parece que esse trem não é de Deus, essa bênção para a pessoa. Né? Eu não lembro se eu cheguei a falar, eu acho que eu cheguei a falar. Aí a pessoa foi lá, tipo assim, se você não quer orar, eu vou pedir outras pessoas. Pedir outras pessoas para ajudar em oração. Tudo bem, pegou a moto. Irmãos, depois que a pessoa pegou a moto, meu Deus... Aí falou assim que era para moto porque precisava ir para a igreja, né? Porque precisava de moto, porque era para, igual a irmã falou ali, para ir para a igreja. Aleluia. Só que essa moto levou a pessoa ao pecado. Por isso que na hora que a pessoa pediu para orar, eu não senti. Entendeu? Deus podia abençoar? Podia fazer alguma coisa. Mas era melhor a pessoa andar a pé pelo menos naquela ocasião, do que aquela moto que levou a pessoa para a perdição. É igual Jesus falou, é melhor entrar sem os dois olhos, sem as duas pernas no céu, do que entrar com tudo no inferno, né? Então Deus sabe o que ele faz. Ensinamento poderoso, né, glorioso da parte de Deus. Eu estava pensando, né, que a importância que a gente às vezes não importa tanto, mas que a gente deveria importar e pedir a Deus, essa autoanálise, né? Porque às vezes a gente não, eu mesmo vou ter que pedir a Deus, né? Eu vou ter que pedir o Senhor, já vou até orar lá em casa sobre isso. Por quê? Eu lembrei do meu amado Asaf, né? Não tem como não falar do amado Asaf,
né? Porque você vê que Asaf, ele era um levita. Só que por um momento ele se desviou de Deus. O coração dele desviou, ele começou a contemplar os ímpios. Eu achei tão interessante de Asaf, porque ele confessou que era inveja. Ele não ficou mascarando, né? Ah, eu não sei que sentimento que foi esse. Não, eu tive inveja do ímpio. Sim, E às vezes a gente não tem coragem sim. de assumir o sentimento diante de Deus, né? Que está dentro do nosso coração. Não precisa você falar com o Para as irmão ou com o pessoas, outro não. para a pessoa te julgar, não. Mas reconhece isso diante de Deus. Reconhece. Qualquer sentimento que é vergonhoso de você falar com as pessoas, né? E se você falar, as pessoas não vão te ajudar em nada, vai te condenar, vai te julgar. Nossa, você não sabe o que o irmão me falou, né? O que ele tem, o que ele pensa, né? A pessoa vai ficar chocada, escandalizada. Não, seu irmão não vai te libertar, né? Seu irmão pode até te julgar, te condenar e te julgar mais no chão ainda. Você não precisa contar para ele, mas para Deus você tem que confessar. Tem que confessar para Deus, tem que admitir para Deus, porque só você admitindo e pedindo, né, com sinceridade é que Ele pode te libertar. E não vai diante de Deus, ô Senhor, eu não sei se eu tenho inveja, se esse sentimento é uma inveja. É sim, é inveja sim, porque a irmã já cansou de falar e eu sinto exatamente isso. É inveja, Senhor, eu sou invejosa mesmo, eu sou invejoso mesmo, né? E eu quero que o Senhor arranque isso do meu coração, porque isso não é do Senhor e eu não, por mim mesmo eu não posso, então o Senhor pode. Ô, Ju, e é tão interessante, né? Porque eu sou apaixonada com Asaf, muito, eu amo Asaf, é porque, como ele confessou, né? Aí ele entrou na casa de Deus, Deus fez ele entender que ele estava errado, e naquele mesmo momento Deus deu ele a libertação dele, porque ele confessou. Então, é o que nos faz ser libertos. Se a gente confessar o pecado, o Senhor tem poder de nos libertar. Mas se a gente não confessar, como que a gente vai ser liberto? E você vê que nunca mais Asaf sentiu tal sentimento. Por quê? Porque ele foi liberto no mesmo dia pelo Senhor Jesus. Olha que tremendo, irmão Denilson. Ô, Ju, e falando um pouco a respeito desse sentimento, Sim. a gente vê que quando o povo do Senhor Jesus chegou até Samuel, o Senhor, Samuel, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos ter um rei. E aquele povo não percebeu que ele estava sendo, Samuel era um homem de Deus, direcionava o povo segundo a vontade do Senhor Jesus. Então, você veja, quando eles começaram a ter inveja, Das outras nações. e aí o que aconteceu? Olha o mal que eles trouxeram. Samuel se entristeceu, mas o Senhor falou, ô Samuel, não, eles não estão lá, eles estão deixando o meu cuidado. Olha para você ver, dependendo do sentimento que entra no nosso coração, né, na nossa vida, nós estamos deixando de ser cuidado por Deus, e esse sentimento torna o nosso Senhor, porque Deus ele tinha um projeto maravilhoso para Israel, mas Israel sempre com aquela coisa de buscar fora aquilo que o próprio Deus tinha para ele, e muitas das vezes acontece conosco, nós estamos na casa do Senhor, temos o alimento saudável, e nós queremos buscar fora o que lá não tem condição de nos alimentar. Nós queremos olhar as outras nações, como igual a Valéria citou o Asaf, a prosperidade do ímpio, e nós esquecemos que Deus tem tudo para nós, só que nós não queremos nos enquadrar na situação de ser abençoado. Nós só queremos a bênção, mas nós não queremos nos enquadrar. Ou seja, eu não quero me libertar para ser abençoado, eu não quero mudar minha vida para ser abençoado, eu quero ser abençoado do jeito que eu estou. Sim, eu quero ser íntimo de Deus fazendo tudo que eu faço. Exatamente. E o Senhor Jesus, ele tem a obrigação de me abençoar, porque eu falei que eu amo ele. Gente, Deus não trabalha assim não, irmão. Deus ele tem prazer em nos abençoar, mas a Bíblia diz só que o coração quebrantado agrada ao Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que analisar. Exatamente, irmãos. E aí vocês viram que o povo de Israel falando aquelas palavras e pensando assim, não, mas em que nós estamos cansando a Deus? E muitas das vezes a gente fala coisa que não é brincadeira, irmãos. Na hora da revolta, na hora que você está, né, com alguma questão. E aí, mas em que eu estou magoando a Deus? Em que eu estou aborrecendo a Deus? Porque você falou isso, você falou aquilo outro. Né? Você falou que o irmão estava sendo usado, não era por Deus. Deus ficou triste com você, porque era o Espírito Santo dele falando. E ele ficou ofendido. Né? Você tocou no ungido do Senhor, mas você achou que você estava falando do irmão, da irmã.
Você não estava falando do irmão e da irmã. Você estava falando dele na qualidade de profeta de Deus. Aí você fala, aí se Deus fala assim, não, tá triste. Mas por que Deus está triste comigo, gente? Ah, por que Deus está triste? Não fiz nada com Deus. Tá vendo? Às vezes a gente não atina para essas coisas. O que eu fiz com Deus? Fiz nada. A gente não atina. Igual o povo, né? Falou. O que nós estamos enfadando? Vocês estão enfadando porque vocês estão falando isso, aquilo, outro. Sim. Aham. Sim. Ou uma seta, né? Sim. Sim. Exatamente. É. É verdade. É verdade, né? E assim, mas quem reconhece, amém. No que Deus está falando é para a pessoa que não está reconhecendo. E está falando e achando que nada. E depois, quando Deus fala que está aborrecido, mas aborrecido com o quê, meu Deus? O que eu estou fazendo demais? Né? Eu estou fazendo demais, igual o povo de Israel. Está falando, Deus abençoa mesmo é quem é mau. Ele é desses que ele agrada. Isso estava enfadando o Senhor. Amém? O Paulo, depois a Valéria, depois o irmão Manuel, né? Só, É o Paulo primeiro, é. isso. Só falar em cima daquilo que a Valéria falou sobre o Asaf, é que o interessante é que o Asaf, ele teve o pensamento, mas ele levou aquele pensamento para Deus e não propagou, igual ele fala em Salmo 73 e 15, se eu dissesse, também falarei assim, eis que conferiria a geração de teus filhos. Tá vendo? Ou seja, se ele falasse aquele sentimento, provavelmente daria um estrago danado. Exatamente, não foi longe, foi pro santuário, né? A irmã Valéria? É que o meu ouvido é meio entupido, então não estou ouvindo direito, não, mas está dando para negociar. Não, eu quero falar outra coisa. Igual essa questão que você falou, em questão da gente ofender a Deus, até com comentário, né, sobre o irmão, sobre a irmã, eu lembrei de Miriam com Arão. Porque, verdade. tipo assim, eles estavam falando só entre os dois. Nossa, é verdade. Bem quietinho lá, mas você viu agora Moisés? Moisés também está com a coxita, sei que tem. Mas Deus ouviu. E Deus apareceu na hora na tenda da congregação, né? Falou assim, eu ouvi, né, o que vocês estavam falando. Então, às vezes a gente não atina para isso, né? Teoricamente da gente é tão esquisita. Tá. Tem hora que a mente da gente ela é tão esquisita, tão estranha, que a gente está falando da pessoa ali, né, comentando alguma coisa até desagradável a Deus, falando alguma coisa, a gente não pensa que Deus está ouvindo. A gente não pensa que Deus está nos contemplando. A pessoa pensa que, tipo assim, que está só ela, mas Deus está ouvindo. E o problema é que quando vem a consequência, igual você falou, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso, por que aquilo? Porque Deus ouviu o que a pessoa falou, né? Números 12, né? Pode ler. Acho que começa no primeiro falando, né? Isso. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós três, saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Tá vendo? A luz de Jesus. Eles acharam um defeito em Moisés, né? A luz de Jesus, por causa da mulher cuxita. Né? E quis apontar e falar, se Deus só fala através dele.
né? E eles pensaram que isso não era nada, ele só estava falando entre os dois ali, né? Só os dois irmãos, né? Deus só fala através dele, né? E aí a Bíblia fala que Deus ouviu. E Deus ficou ofendido, né? Agora, se alguém chegasse lá e falasse assim, ó, Deus ficou ofendido, Deus está ofendido com vocês. Você acha que eles iam atinar, que era porque você falou de Moisés? Não. Eles iam falar assim, mas, igual o povo de Israel, mas em que Deus está ofendido com a gente? O que eu fiz demais? Né? Não falei nada demais. Aí a gente até fala assim, nós seres humanos temos mania e fala assim, não, mas eu só falei, né? Eu imagina Miriam e o Moisés falando, ou o Arão, né? Não, mas eu só falei assim, porque ele arrumou uma mulher cuxita e tal, e Deus não fala só através dele. Só isso que eu falei. Foi só isso. Tipo, que mal demais. Que a gente tem a tendência, irmão. Nós somos seres humanos, nós temos a tendência a minimizar os nossos erros. E justificar. Não, eu falei porque assim, tal, porque na hora assim, eu estava assim, porque assado, blá, blá, e a gente vai inventando um monte de blá, 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 né? E por que Deus está ofendido comigo? Não entendo porque Deus está ofendido comigo, né? E Deus ficou ofendido, por quê? Porque, primeiro, que eles estavam acusando Moisés, né? E aquela acusação era séria e era injusta, e ele era um homem que estava por Deus, né? Ele era um homem mais, não só porque ele era justo e mais manso, não só por isso, mas Deus era com ele, né? E ele não estava fazendo nada demais, e aqui ele estava desmerecendo ele, como se assim, Moisés fosse igual aos outros, como se, Deus fala com ele e fala com nós também. E não era assim, Deus tinha levantado ele, né? Deus podia falar com eles, Deus falou assim, eu falo, mas em sonhos, em visões. Não é a mesma coisa com o meu servo Moisés. Deus levantou ele como líder, para ele poder tirar o povo do Egito, era a missão dele. E eles questionando. E assim, quando Moisés estava na missão, irmãos, a gente tem que entender isso, a gente às vezes não entende essas coisas, porque às vezes a gente vê com um olhar carnal. Né? A Bíblia não fala que quem der um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão. Ó, você vê, dando um copo de água para um profeta na qualidade de profeta, ou seja, ajudando a missão dele de algum jeito, né? Ajudando ele. Ele está na qualidade de profeta ali, deu um copo de água para ajudar ele, né? E recebe o galardão de profeta. Então, você está entendendo? Na qualidade, né, de homem de Deus, de mulher de Deus, se a pessoa está executando uma missão para Deus, que Deus confiou à pessoa, por exemplo, a pessoa está falando por Deus, o Espírito Santo colocou as palavras na boca da pessoa, a pessoa está fazendo alguma coisa ali que Deus, né, realmente colocou para a pessoa fazer, né, o Espírito Santo que guiou, pensa bem, vamos pensar, porque isso às vezes é difícil a gente entender. O Espírito Santo vai lá e fala alguma coisa na boca do irmão, ou o Espírito Santo fala assim, para a igreja, né, falar através do irmão, para a igreja executar alguma coisa, ou induz o irmão, vai lá e faz assim. O Espírito Santo tocou. Aí você vai lá e questiona o irmão na qualidade de profeta ou de homem de Deus, naquilo que ele está fazendo, que o Espírito Santo mandou ele fazer. Você está entendendo a seriedade disso? Que a gente não para pensar, porque a gente pensa tudo muito carnal, vê tudo do lado carnal. Mas vamos supor, aí Deus mandou fazer uma tarefa, um exemplo, tá? A tarefa, o Espírito Santo mandou fazer aquela tarefa. Aí vamos supor que a gente olha assim, esse irmão está fazendo isso por causa disso, eu não sei lá, não sei o quê, tá. Aquilo ali que ele está fazendo foi Deus, o próprio Deus que falou para ele fazer. Mas como eu estou na carne, eu não estou nem ligando, que não sei o quê, porque eu não concordo com isso, tá. Você não está falando do irmão. A gente não para pensar, você não está falando do irmão. Parece para você, para mim, que eu estou falando é do irmão, é do negócio ali que eu não concordei, que eu não achei. Eu não estou falando do irmão, né? Eu estou falando daquilo que ele está fazendo, justamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, de quem que eu estou falando? Né? E de quem que eu estou discordando? De Deus, porque não foi o irmão que fez da cabeça dele. Né? E se eu falar que é da cabeça dele,
eu estou falando que, então, não é Deus que está fazendo. Aí estou aborrecendo a Deus do mesmo jeito, porque se eu estou falando que não é Deus e é Deus, entendeu? Eu estou aborrecendo a Deus do mesmo jeito. Só que essas coisas, elas parecem simples aos nossos olhos, muito simplesinha. E a gente fala e tal, depois a gente vai dormir, no outro dia a gente nem lembra que a gente conversou fiado até, e pronto. E não percebe que Deus, aí de repente Deus está mostrando alguma coisa, está resistindo a gente está fracassando e não sabe, não, mas eu oro, mas não sei, eu estou sentindo uma coisa estranha comigo, não é mais do mesmo jeito, né? Eu não recebo aquela graça igual eu sentia antigamente, que eu dobrava o joelho, que eu chorava, que eu sentia a graça de Deus. Eu senti uma coisa tão boa e eu tenho uma dificuldade hoje em dia, parece que, sei lá, tem uma coisa errada comigo. Deus pode estar aborrecido com a gente. Né? Deus pode estar ofendido com a gente. Por isso que a gente não tem mais aquela força. Não estou falando que que a pessoa, né, é por causa disso, né? Mas o Espírito Santo pode estar nos resistindo porque a gente falou algo ofensivo para ele. E aí a gente fala assim: mas em que eu estou aborrecendo a Deus, gente? O que eu falei? O que eu fiz? Ah, eu estava só com raiva na hora. Por isso que eu falei. Mas não é assim. Não, tá vendo? Renunciou mesmo, né? Não, pegou não. Sim. É. Sim. Sim. E não se contaminou, né? É. Exatamente. Né? E se aquilo fosse o que ele, né, do jeito que eles estavam vendo a situação, eles estavam vendo de um jeito, mas Deus estava vendo de outro, né? Ele estava querendo arrumar uma coisa para condenar, né? Que Moisés é santão, 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 aí, ó, a mulher cochita, tá vendo? Né? E eles acharam que isso Deus ia ficar, né, ficar de boa e tudo. Não, tá falando só do meu servo Moisés. Nada a ver comigo. Aleluia. Não, estava falando do próprio Deus, porque quem levantou Moisés foi Deus e Moisés estava por Deus. O Denilson. Ao Paulo. O exemplo. O Manuel, né? Pode falar. Não. Oi? O Manuel? Não, o que eu vou falar é uma coisa rapidinha, né? O que passou aí. Tipo assim, eu não tinha aceitado Jesus, não tinha vindo para a igreja, eu estava no mundo. Sim. Mas sempre você ouve pessoa, quando faz aquele montinho, Sim. falar de pastores, falar de crente. Sim. Eu pegava e falava com isso. Ô, gente, vocês não devem falar de crente, né? Se vocês não puderem ajudar, então não fala outra coisa, mas não fala do crente, não. Você está procurando uma coisa muito séria. Essa mensagem sempre eu sameava ela. Eu estava, e aí eles falavam: não, você está punindo a pessoa, você é isso, é aquilo. Eu falei assim: não, um dia vocês vão ver que Jesus vai me tirar também desse caminho que eu estou com vocês aí, né? E pela glória de Deus ele me tirou, mas a palavra, eu não sendo cristão, mas Jesus tocava em mim essa mensagem, eu falava para eles. Sempre você vê, você está lá fora, você vê que é a turminha falando, ou um, ou dois, ou três está ali falando, e chama você para ajudar. Se eu fosse entrar para falar, com que cara que eu estava aqui hoje, né? Mas então eu peguei e passava a mensagem, falei: ô, gente, mexe com outra coisa, não fala do cristão, não. Você não pode tocar no ungir de Deus sempre. E eu não estava ainda, mas Jesus me dava, né, aquela palavra, aquela alerta para me falar para isso. E hoje, né, eu estou muito grato com Deus que eu estou aqui, né? Amém. E assim, só diferenciando, irmãos, por exemplo, beleza, a pessoa tá na carne mesmo, né? Não é você tá julgando a pessoa. Pelo Espírito Santo, você viu que a pessoa estava na carne, que a pessoa falou coisas fora do Espírito mesmo, coisas erradas, distorceu a Bíblia e tal. Não, isso está errado, essa pessoa está na carne, entendeu? Porque às vezes você tem que mostrar para as pessoas, senão as pessoas, tem gente que é simples, é enganado. Aí é diferente, porque aí você não está falando,
né, contra Deus. Você tá, e nem é contra a pessoa também que você está falando, não. Você está falando contra aquele espírito de engano, aquilo que a pessoa fez errado ali. É diferente. Aí, Deus não vai ficar triste conosco. Aí tem hora que a gente tem que mostrar mesmo, senão as pessoas ficam equivocadas, achando que tudo é de Deus e tal. Né? Aí é diferente. O que nós estamos falando, Deus aborrece, é quando é Ele que está fazendo, a pessoa está por Deus, né, a pessoa está ali na qualidade de homem de Deus, né, e fazendo algo para Deus, e aí a gente, né, fala algo e a gente não está falando contra a pessoa, a gente está falando contra Deus. Paulo. Um exemplo disso, Ju, que quando a pessoa fala, né, do homem, né, de Deus, ela está falando, na verdade, mesmo contra Deus, foi o que aconteceu com o pessoal de Israel. Eu lembrei aqui em Êxodo 16 e 7, eles achavam que estavam murmurando contra Moisés, mas Moisés fala que estavam murmurando contra o próprio Deus. E amanhã, às vezes, a glória do Senhor, por quanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Só que eles estavam falando de Arão e de Moisés, né? Isso, exatamente. Porque Arão era irmão de Moisés e ele pensava, por que só Arão e os filhos dele podem ser sacerdote? Foi isso que eles falaram. Por que só ele? Se toda a congregação é santa, por que só ele? Entendeu? Aí Moisés falou assim, vocês estão falando contra o Senhor. Quem somos nós para você falar de nós? Vocês não falaram contra nós, estão falando contra o Senhor. Porque quem escolheu Arão? Deus. Não foi da cabeça de Moisés. É meu irmão, eu gosto muito dele. Ele, né, ele me ajudou lá no Egito. Falou, vamos colocar um Arão aqui, né? Porque a gente gosta dele, né? Não, foi o Senhor que falou. Separa Arão para sacerdote. E aí fala. Disse mais Moisés, isso é quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Tá vendo? E isso, irmãos, não é fácil de identificar. A gente tem, como ser humano, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque somos homens, né? Todo mundo aqui é carne, né? E se a gente não tiver no espírito, é fácil a gente fazer essa confusão toda, né? Fácil a gente não ver pelo olhar do espírito e julgar as coisas e falar e sentir normal. Mas e se alguém falasse, não, irmão, você está ofendendo a Deus? Ofendendo a Deus? Eu não estou falando de Deus. Eu estou falando da Maria. Né? Eu estou falando do José, eu não estou falando de Deus. Vocês viram aí? Eles podiam falar, não estou falando de Deus. Nós não estamos ofendendo a Deus. Eu estou falando do Moisés que colocou o Arão. Né? Porque todo mundo é santo, porque ele escolheu o Arão. Eu estou falando disso, não estou falando de Deus. Mas estava falando de Deus, porque quem colocou o Arão foi Deus. O Pedro, o Denilson, depois o Pedro e depois a irmã Valéria. Ô, Ju, e uma prova muito interessante que vai caber nesse ensinamento é Judas Iscariotes. Ele estava com Jesus, ouvia o que Deus fazia, ouvia os milagres. Muitas das vezes a gente olha aquela ação de Judas como algo natural, mas você viu, o Senhor teve que repreender ele. Olha o sentimento que nasceu no coração dele. Deus disse, não, mas o pobre você vai ter aí, mas eu não. Mas o Senhor Jesus sempre estava falando aquela mensagem. Eu estou aqui um pouquinho, mas vai chegar o dia que eu vou ir. Então, ou seja, olhando no meu olho, você diz, aproveita a minha presença aqui, que eu tenho muito para dar para vocês, mas vai chegar um dia que eu vou sair daqui. Você não vai ter. Só que você vê, quando o sentimento entra no coração do homem, você vê, quando ajuda assim, não, mas nós poderíamos gastar o dinheiro com o pobre. A gente acha, não, mas ele falou. Não, aquilo estava no coração dele, gente. Estava no coração dele. E ele não concordava com o que Deus estava fazendo. Porque naquele dia ali, aquela ação, mas essa é uma situação que a Bíblia citou. E as outras que ele não concordava? Com certeza, que teve muito mais coisas. A Bíblia citou aquilo que era mais primordial, mas quantas vezes que ele estava ali na multidão que ele não questionou a Jesus? Jesus falou uma coisa e ele distorceu, não. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Vai saber que talvez ele estava ali, mas o coração dele tipo no fariseu. Né? Então, assim, aquele ali, quando o Senhor repreendeu ele, só que mesmo o Senhor repreendendo ele, aquela repreensão não serviu para nada. Não. Você não vê uma reação de mudança de Judas. Não. Entendeu? Então, a gente tem que avaliar a nossa vida também, irmãos, porque muitas vezes o Senhor Jesus nos repreende, até mesmo, igual a irmã falou, numa palavra, numa pregação, até mesmo no louvor. Sim.
Deus tem a forma de trabalhar. Sim. E a gente não se vê culpa naquilo. É. E é quando a gente não vê culpa, a gente não se acha culpado, ok, para Judas estava normal. É. Era só uma palavra que Deus deu. Mas olha o que aquilo foi levando para ele. A ponto de que ele chegar nos fariseus, entregar a Jesus, vender a Jesus. Sim, Olha o olha. que esse sentimento foi promovendo no coração A dele. gente pensa, porque a gente às vezes fica, vamos supor que a gente ficou 20 anos desse jeito. E 20 anos deu para levar. Deu para levar. A gente tinha esses pensamentos, comportamento e deu para levar. E a gente pensa assim que vai ser sempre assim, né? Que Deus vai nos tolerando daquele jeito, nossa e tal, porque se até agora, né, deu tudo certo, funcionou, né? Mas, irmãos, se a tendência nossa, e com, né, você sabe que o fim está aproximando. Você sabe que cada vez mais as coisas vão ficando difíceis para o crente. Os irmãos sabem que cada vez mais o diabo sabe que o tempo dele está chegando, está terminando. Ele vai lutar mais contra nós mesmo, né? Às vezes ele já lutou muito contra a nossa vida, mas ele vai lutar. Quanto mais a vinda do Senhor está aproximando, irmãos, ele vai lutar mesmo com os crentes, ou para desviar o crente dentro da igreja, ou para tirar o crente da igreja, né? Ou para levar pessoas para poder. Ele quer o máximo de pessoas que eles puderem. Ele fica desesperado, o tempo dele está findando. Então ele vai amar. Então o que ele vai pegar? As nossas fraquezas, irmãos. As nossas fraquezas. Eu tenho 20 anos que eu tenho uma fraqueza que eu nunca procurei libertar e nunca deu em muita coisa, nada. Entendeu? Mas isso não significa que o fim aproximando, o diabo vai pegar nessa sua fraqueza. É essa aí que ele vai usar para você cair de vez. Porque aí às vezes a gente não está considerando, porque 20 anos, né? E não é assim, né? Por isso a gente tem que procurar libertar, pedir Deus graça. Ô, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou fraca, eu sou falho. Mas tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que essa fraqueza pode me levar. Talvez até agora não me levou muito longe, mas ela pode me levar mais longe. Olha o Judas, roubava, né? Ele pegava, ele tinha a salva lá, Jesus, as pessoas ajudavam o ministério de Jesus, e ele tirava, né? E Jesus não falou nada com ele, né? E tal, tolerando, né? E aí, beleza. E a pessoa, normal. Até o dia que ele vendeu Jesus. Vendeu Jesus. Não ficou só roubei aqui, não concordo com isso, não concordo com aquilo, tem uma atitude assim, não estou, né, com meu coração totalmente aberto, mas tudo bem. Até o dia que ele vendeu Jesus, né? Quantas pessoas que a gente vê que a pessoa chega num ponto que a pessoa realmente cai. E aí a gente fica pensando, nossa, fulano caiu, né? Nossa, fulano era uma bênção. Nossa, fulano chegou nesse ponto. Ô, irmão, você não sabe o que estava acontecendo na mente da pessoa, o que a pessoa estava falando, o que a pessoa estava sentindo, o que a pessoa estava fazendo, escondido. Ah, se os irmãos da igreja não souber, tá bom. Vou fazer escondidinho aqui. Na igreja, não. Na igreja, eu vou vestida sim. Mas, aleluia, lá fora, eu posso vestir do jeito que eu quiser. Os irmãos não estão vendo mesmo? Se eu colocar isso aqui para ir para a igreja, os irmãos vão olhar para mim. Mas lá fora não tem problema. Tem gente que é assim, vai usando de engano, uma coisinha piquititinha. Aleluia, uma coisinha assim, mas eu não acho que isso tem problema, eu não acho que tem problema. Vai usando de engano, até uma hora que ele cai nesse engano dele. O Pedro, né? Depois o irmão Valério. Um ensinamento muito interessante, né? Quando eu estava ouvindo os irmãos falar, né, comentaram coisas muito interessantes, eu estava pensando que muitas das vezes nós somos tolos, sinceramente, muito tolo. Porque, claro, né, a gente é falho, tem nossas fraquezas, mas muitas das vezes nós somos tolos mesmo. A gente tem, o ser humano tem a capacidade, muitas das vezes, de, mesmo que for mínimo, perceber o porquê das coisas e ignorar como se não fosse nada. Porque eu não lembro quem falou, se foi falado essa semana, ou se foi minha tia ou você que falou, quando a pessoa tem algo no coração dela, em algum momento vai demonstrar que tem. Em algum momento, claro, muitas das vezes a gente não percebe, beleza, mas em algum momento, por exemplo, sou uma pessoa que é avarenta. Mas às vezes a avareza não é uma das coisas que eu tenho de errado que vai aparecer muito. Mas em um momento vai aparecer que você teve uma avareza. Só que muitas das vezes o ser humano tem a capacidade de pensar, não tem problema não, né? Só veio uma vez.
E, por exemplo, até mesmo essa semana a gente citou o rei Ezequias, que Deus quis saber o que tinha no coração dele, né, quando veio os da Babilônia, pegar a soberba, e muitas das vezes o ser humano tem essa capacidade de às vezes, Deus mostrar e a pessoa ignorar. Tipo assim, ué, É coisa isso boba, acontece. né? E eu tava vendo como a gente costuma ser tolo, porque Deus sempre tenta avisar a gente. Então, quando a gente vê na palavra quantas vezes Deus tentou avisar os filhos de Israel, né? Quando Deus chegou no limite, Jesus falando, quantas vezes quis avisar, quantas Sim. vezes. E muitas das vezes o crente ignora mesmo. E esse negócio que o crente tem, não, isso não tem nada não. Depois eu procuro libertar, isso não existe. Porque que nem você Porque a falou. gente nem sabe que hora que Deus vai levar a gente. Exatamente. Que hora que a gente vai morrer, gente. Eu posso estar aqui falando, vocês estão me vendo com saúde, eu posso chegar em casa e Deus me recolher hoje. Nós não sabemos o dia nem a hora. E eu tava pensando só uma coisa, assim, que eu achei incrível, que eu pensei. Muitas das vezes, quando a gente entende que, por exemplo, o inimigo usa alguém para te atacar. E muitas das vezes a gente entende que não é a pessoa que fez, mas foi o espírito que estava por trás da pessoa, né? Mas a mesma coisa, se for parar, claro, diferente, mas a mesma coisa se for olhar o servo de Deus. Porque o servo de Deus faz o que ele, seja o evangelismo, pregar, por Deus. Ou seja, se você está falando do que o irmão fez por Deus, automaticamente você está falando contra Deus. Porque se quando o irmão é usado pelo inimigo, você sabe que é o espírito no irmão... Quando é o inimigo, todo mundo sabe. Nossa, o demônio está usando aquele irmão, o demônio está usando aquele irmão. Aí, às vezes até o demônio está usando, mas quando é Deus, aí é o irmão, né? Aí, irmã Valéria? Rapidinho. Vou só citar o Salmo 50, que vai incluindo o que eu vou falar. No Salmo 50, mais para baixo do versículo lá, fala assim: porque eu estava calado, pensavas que eu era como tu? Agora eu quero complementar o que eu quero falar. Igual os amigos de Jó. Eles não ficou com Jó 1 dia, 2 dias, né? Você vê que quando ele chegou lá, ele ficou 7 dias calado, né? Sim. Pelo estado de Jó. É melhor ter ficado tudo calado o tempo todo, né? Mas você viu que foi passando o tempo, eles foi falando, foi acusando, foi falando, foi acusando, foi apontando erro, até que Deus abriu a boca para falar, né? E naquele momento que Deus falou, né? Eles caíram para trás. Porque Deus estava irado com eles. Eles estavam pensando que Deus estava provando tudo que eles estavam falando com Jó. Eles pensavam que Deus estava provando todas as atitudes, mas Deus não estava provando, não. Tanto que eles só não morreram porque Deus ordenou Jó de orar por eles. Porque se Jó não tivesse orado, a ira do Senhor seria terrível contra eles. A gente está dando esse exemplo e Deus sabe por que está caminhando para esse lado, né? A luz de Jesus. Mas irmãos estão percebendo que tem coisas que a gente pensa, faz igual Israel, mas em que nós estamos fazendo, gente? Em que eu estou aborrecendo? Por que Deus está desagradando? Por que Deus está triste comigo? Eu não estou entendendo. Não fiz nada demais. Aí você pensa, não, é porque você falou, mas isso. Tipo assim, que isso, irmão Ricardo? Exatamente. E era uma coisa, irmãos, que se a gente fosse analisar nesse raciocínio, bem lembrado, a gente ia falar assim, mas que mal tem? Ele só não deu tudo, mas porque não quis e tal, e foi lá e falou que vendeu por tanto. Foi uma mentirinha ali, mas que gravidade tem isso? Né? Exatamente. Então, assim, e o que leva uma pessoa, irmãos, o que tem no nosso coração? Vamos pensar, o que tem no nosso coração que faz a gente desconsiderar as coisas que têm relevância? O que tem? O que tem num coração que é algo que realmente Deus desagrada, a gente... a gente não dá relevância àquilo que é relevante. A gente não considera aquilo que devia dar importância para aquilo que é importante. O que tem dentro do nosso coração que a gente não liga para essas coisas? Né? A leviandade é uma das coisas. Leviano. A Bíblia fala da pessoa leviana. Você sabe o que é leviano? Uma dos sentidos, até procurei aqui, tá assim. Leviano é um adjetivo usado para descrever alguém que age de forma irresponsável, impensada, sem maturidade ou sem dar
a devida seriedade a uma situação. Tá vendo? Não dá a devida seriedade. O negócio é sério, mas a pessoa não leva aquilo com seriedade. Né? O negócio é importante, mas a pessoa não dá a devida importância. O negócio tem valor, mas a pessoa não dá o devido valor. Isso é ser leviano. Né? Será que a gente não tem essa leviandade no nosso coração? A gente não dá importância? Uma coisa, igual o irmão falou, uma coisa é a gente receber uma seta, uma coisa é a gente pensar por um momento e depois a gente ir lá e humilhar. Igual o irmão falou, humilhar diante de Deus. Aí você se dá conta, Deus fala, aí você fala, nossa, eu errei. Oh, Deus, me perdoa, né? Eu falei o que não devia, eu achei que isso aqui não tinha problema, e tinha. O Senhor me perdoa, né? O Senhor me ajuda a não fazer isso mais, né? Que eu sou falha, eu sou humano, mas me ajuda, Deus, me livra disso. É diferente, irmãos. Agora, uma coisa, eu sempre com as mesmas atitudes, sempre desconsiderando, e quando Deus fala, entendeu? Né? Não considerar, isso é ser leviano. Né? O irmão Denilson ia falar? Amém? Ô, irmãos, nessa hora, aleluia, Jesus, o irmão Denilson vai fazer a oração do fortalecimento. Aleluia, mas antes da gente fazer a oração do fortalecimento,